Quem que perguntou aí sobre bloquear? Bom, vamos lá. Pessoal, eu quero falar com vocês hoje, tá? Quero voltar um pouco à teoria e vamos falar um pouco sobre estratégias metodológicas, modalidades e objetivos da ginástica. Tá? Estão me ouvindo? Ok. Tá. Sim. Positivo. Estão me vendo? Ok. Tá. Ok. Sim. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Desligando os microfones, eu vou falar, então, a respeito da ginástica, né? Então, como a gente vem comentando com vocês já há algum tempo, tá? Já vimos também em ginástica geral, muita coisa a gente viu. Para não tornar repetitivo, porque eu estou tendo que fazer uma comparação do que eu estou pesquisando de ginástica de academia com aquilo que eu apliquei para vocês de ginástica geral, para não ficar uma coisa muito repetitiva, mas não tem jeito, algumas coisas vão ter que se repetir, tá? A ginástica pode ser considerada como uma atividade básica, motora básica, né? Por quê? Porque toda atividade física que nós executamos, ela utiliza movimentos do dia a dia. E a ginástica tende a fazer esse tipo de atividade, tá? Justamente para poder fazer com que a gente tenha um aproveitamento maior do movimento corporal, né? E a prática, ela permite algumas descobertas, né? Então, a ginástica, na verdade, ela tende a provocar uma movimentação que o corpo não faz no seu dia a dia, tá? Então, aí, com a prática do exercício, o nosso corpo passa a permitir a realização de alguns movimentos que o corpo não realiza no dia a dia. O corpo, o segmento, né? E aí ele exerce uma ação direta nas articulações, tá? Essa ação acaba fazendo com que o corpo, com que a pessoa passe a ter uma consciência corporal maior dos seus movimentos, tá? E isso acaba provocando com que ela tenha uma percepção melhor de distâncias, de intervalos, de direção, para onde vai, para onde vem, o sentido que vai fazer, se é para cima, se é para baixo, e avaliar os seus movimentos de forma controlada, tá? Então, essa é o principal, a principal ação da ginástica como um todo, né? Na ginástica, o corpo se encontra geralmente em situações de posição incomuns, tá? Porque no dia a dia, muita coisa que a gente faz é incomum. A ginástica faz com que você realize alguns movimentos que no dia a dia você não produz, não faz, certo? São movimentos de dominar elementos socioafetivos, né? Da emoção, atenção, concentração, enfim, faz com que você alie o movimento corporal a essa situação de socioafetividade, tá? A ginástica nos ensina a enfrentar progressivamente situações seguras e situações inseguras. Por quê? Até para provocar e produzir um efeito positivo no nosso posicionamento corporal, tá? Então,
o que a gente percebe é que quando você realiza o exercício, o movimento de ginástica, favorece a ampliação de atitudes e ações que o corpo não está realmente acostumado a fazer no dia a dia. E coloca a pessoa em situação de perigo para poder produzir um efeito. Tá? Deixa eu parar aqui que estão me chamando a atenção, que tem gente esperando para entrar na sala e não está conseguindo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Admite. Deixa eu ver quantos nós estamos. 12. É 12, né? Nós somos em 12, né? 16. 16? 16. Isso. Não tem mais ninguém esperando. Tem o Bruno. Bruno entrou na sala, Bruno? Bom, estamos em 13. Vamos ver se eu volto lá na apresentação. Consegui, professor. Tá, voltando então. Então, a ginástica, ela acaba nos ensinando e dando a oportunidade de você vivenciar situações seguras e situações inseguras, que vão fazer com que você tenha uma ação melhor no seu dia a dia, em função de realizar movimentos que geralmente você não faz no dia a dia. E isso favorece a realização e privilegiando o domínio do corpo, né? Você acaba dominando melhor o seu corpo, tá? Tudo isso em função da prática do exercício de forma fixa, né? Na ginástica, o corpo se encontra geralmente em situação e posições incomuns, né? Sendo passou para trás. A ginástica proporciona um rico aprendizado motor e destaca-se a criatividade, né? Porque você acaba criando situações diferentes e aí o que acontece? Você acaba proporcionando, tá, uma certa riqueza de aprendizado motor. Tá? E isso facilita a compreensão de inúmeras interpretações e possibilidade de se expressar, fazer com que o corpo se expresse, né? Além de elementos corporais e a manipulação de diferentes aparelhos. Então, como você vai fazer atividades, fazer movimentos que você não faz no seu dia a dia, acaba que você acaba criando alternativas para o corpo realizar algumas tarefas. Por exemplo, vamos colocar aí aquela pessoa que é sedentária, extremamente sedentária, parada um tempo enorme, não faz atividade física e vai fazer uma corrida. A corrida, você percebe que essa pessoa ela tem uma corrida travada, onde os movimentos dela não é solto.
Já aquele indivíduo que tem a prática de exercício tem uma movimentação mais facilitada, né? Então, fica mais fácil de realizar as ações corporais. E o mais importante é que a pessoa, com a prática da ginástica, acaba aprendendo a manipular equipamentos e ferramentas que normalmente ele não utilizaria. Tá? A ginástica é importante quando se trata de alterações antropométricas, neuromusculares, metabólicas e psicológicas. Quando você faz atividade física e não movimenta nenhuma dessas 4 situações, a ginástica não está tendo efeito. Tá? Então, ela vai ter efeito quando ela consegue realizar todas essas situações essas 4 situações, tá? Que são alterar antropometricamente, quer dizer, vai mudar medidas no seu corpo, neuromuscular, que vai fazer com que você tenha uma facilidade de execução de movimentos que você não tinha, em função do amadurecimento ou da preparação dessa ação muscular, neuromuscular, tá? Uma modificação metabólica, porque o teu metabolismo vai passar a ter um aumento da capacidade dele, e psicológicas, né? Porque quanto mais facilidade para você executar um movimento, mais fácil vai ser para você realizar algumas outras atividades, porque a pessoa passa a acreditar que ela pode realizar algumas coisas a mais do que ela já realizava antes. Tá? Alguns métodos de origem estrangeira influenciaram diretamente na ginástica de academia até ela tomar esse formato atual. Tá? A gente viu lá em ginástica geral, a gente falou sobre método francês, método dinamarquês, método, enfim, os mais diferentes métodos que a gente viu em ginástica geral, né? Então, o que a gente vê hoje, né? O que não qual o método que mais influenciou o tipo de ginástica que nós temos hoje? Não não estou falando da aeróbica, da localizada, eu estou falando do tipo de ginástica que nós temos. Ô, Paulinho, Oi. O Guilherme está pedindo para você autorizar para ele entrar. Guilherme? É. Deixa eu ver. Beleza. Já está autorizado, o Guilherme está aí dentro da sala. Beleza, mas ninguém na espera, estamos com uns 15 aí. Ótimo, 100% de presença. Então, as ginásticas anteriores, teve outros métodos que interferiram na realização daqueles processos. Porém, hoje, a nossa ginástica atual, ela é baseada nessa metodologia que nós temos aqui, a calistenia, né? É o marco do desenvolvimento da ginástica moderna, com fundamentos específicos e abrangentes destinados à população mais necessitada. Tá? Então, o que a calistenia produziu? Quais foram esses efeitos? Tá? Ela conduziu para facilitar a metodologia que é utilizada hoje nas ginásticas de academia. Tá? E aí, nós vemos que a ginástica ela consegue atender obesos, consegue atender crianças, consegue atender sedentários e consegue atender idosos. Tá? E ali fala, e também as mulheres. Por quê esse detalhe? Porque em alguns momentos na Idade Média, lá bem longínquamente, né, nós vimos lá em ginástica geral, inclusive teve um grupo que pesquisou a respeito disso, tá? Que as mulheres não podiam fazer atividade física, né?
não era permitido. Tá? E hoje é ao contrário, né? Quase que os homens não são permitidos a fazer ginástica de academia, quer dizer, eles se proíbem de fazer, mas hoje a prática é quase que 100% total de mulheres fazendo a atividade física. Bom, em razão de sua mobilidade e simplicidade, adapta-se a qualquer tipo de ser humano a sua prática, podendo ser considerada como uma ginástica eclética. Por quê? Porque nós temos hoje todo tipo de ginástica, todo tipo. Nós temos a ginástica quadrada, quando eu falo quadrada, é aquela ginástica que o cara faz movimentos simples, tá? Simples, utilizando aqueles 8 tempos da frase musical, onde ele encaixa dois movimentos diferentes e ele executa esses 2 movimentos dentro daquela frase musical, tá? Ou 4 ou 8 movimentos, tá? Ela pode ser uma atividade mais rápida para aqueles indivíduos que têm mais facilidade com coordenação motora, tá? E nesse ponto, as mulheres têm uma facilidade maior para se adaptar a isso, em função do ritmo, né? A mulher tem um ritmo um pouco mais acelerado do que o homem, e isso faz com que elas entrem na musicalidade com maior facilidade, tá? E a partir do método da calistenia, né, surgem diversas modalidades de ginástica que servirão para o bem-estar da população em geral, tá? Então, aí apareceram, foi muito modismo que gerou isso, né? Aí tem uma fotografia mostrando um dos campeonatos brasileiros de ginástica aeróbica, né? Campeonato Nacional de Ginástica Aeróbica que teve no Brasil. Esse daí foi em Belo Horizonte, né? Em 2016, recente, tá? Mas são atividades que promovem de uma maneira geral o bem-estar da população. E cada pessoa se adaptou a um modelo desse. Tem gente que foi para a ginástica aeróbica de competição, outros foram para a ginástica aeróbica de alto impacto, outros de baixo impacto, tá? Outros foram para ginástica localizada, outros foram para a ginástica de reabilitação, enfim, uma série de atividades aí. Eu procurei dar uma elencada em algumas atividades, tá? Para mostrar para vocês os principais, as mais famosas, os mais usados, né? Então, aí surgem vários estilos, né? Empiricamente, quer dizer assim, não cientificamente, nós podemos dizer que atualmente a prática de ginástica ocorre, em primeiro lugar, em grande escala, nas academias, tá? Empiricamente, talvez, tá? Eu diria que quase que 80% da prática de ginástica, ela acontece em academias, tá? Em academias de clubes, em academias particulares, tá? Mas elas também estão acontecendo em associações, tá? Em entidades que promovem atividade física para a comunidade. Muito pouco está acontecendo dentro das escolas, tá? Muito pouco. O que deveria ser ao contrário. Lá dentro da escola é que nós deveríamos incentivar e motivar as crianças à prática da ginástica. Por quê? Porque a ginástica, como ela faz a formação genérica ou geral do movimento corporal,
tá? Ela facilita nessa formação, ela deveria ser trabalhada dentro da escola, tá? Mas não é bem isso que a gente vê, tá? A gente vê que nas escolas estão conduziram, pelo menos até um determinado, alguns anos atrás, conduziram a educação física para práticas esportivas, quando tinha, e quando tinha já era muito bom, tá? Ou então tentavam fazer uma miscelânea de um monte de coisa que a criança não conseguia se adaptar a nada e perdia o interesse pela atividade física de um modo geral. Bom, sem negar esse ambiente socializador, tá? De clubes e academias, a preocupação cada vez maior do homem moderno em encontrar na ginástica uma forma preventiva e terapêutica de manter a saúde e uma solução para a aquisição de um corpo esteticamente ideal. Se você for buscar qual o objetivo de que você está aqui para fazer ginástica, tá? Nós vamos ver que a maior parte das pessoas buscam como solução, num primeiro momento, a saúde. Num segundo momento, tá? Elas buscam a estética corporal ideal, ter um corpo mais definido, ter um corpo bem malhado, né? Porém, tá? Qual a importância que cada um dá para isso, tá? Eu gostaria até de a gente enfatizar isso e a gente discutir isso depois quando a gente abrir para discussão. Qual a ênfase que cada um dá? Quem tem a prática, detém a prática hoje, trabalha com ginástica, trabalha com os vários tipos de ginástica, o que as pessoas estão realmente buscando como objetivo para fazer atividade física, para fazer a ginástica, né? Então, isso é muito importante, tá? E nós vamos ver, talvez se der nessa aula, mas eu acredito que só na próxima aula, quando a gente entrar em objetivos, metas e finalidades, tá? A ginástica de academia tem como objetivo trabalhar o condicionamento físico, a saúde, a estética corporal, entre outros benefícios. Para isso, para que isso aconteça, tem que focar em exercícios que trabalhem com resistência aeróbica, resistência muscular localizada, força muscular, flexibilidade e composição corporal, tá? Quando se pensa em objetivos, a gente tem que pensar o que eu quero oferecer para o meu cliente, o que eu quero que o meu cliente conquiste com a minha aula de ginástica, tá? Isso é importante que ele tenha essa ideia, certo? E o profissional que está ali para trabalhar a ginástica tem que ter a consciência de que o que ele vai produzir, vai oferecer, realmente traga alguns resultados. E entre esses resultados, tá? A resistência aeróbica é importantíssima, tá? A resistência muscular, que é a tonificação muscular, é também muito importante, tá? A força muscular, a flexibilidade, tá? E a composição corporal seria a redução de peso corporal, tá? Então, o profissional, quando vai trabalhar a ginástica, ele tem que pensar nesses itens como forma de atuação do seu trabalho, tá? Bom, vamos conhecer alguns tipos de ginástica, tá? O jump, tá? Uma atividade sensacional, muito bacana, é uma atividade cardiovascular, desenvolvida num trampolim,
né? Conhecida também como cama elástica. Ela promove a queima calórica, proporciona uma espécie de drenagem linfática, porque como o impacto é diminuído pela lona do jump, tá? Ela não produz um impacto tão excessivo, tá? E diminui, e isso faz com que produza uma drenagem linfática, a circulação trabalhe melhor, tá? Facilita o processo de eliminação de toxinas, porque é uma atividade estressante, tá? E fortalece a musculatura, tá? Tonificando principalmente membros inferiores, tá? Então, este é a modalidade de ginástica com jump, né? Que é o da cama elástica, ok? O step. O step inclui-se no grupo das modalidades que desenvolvem a resistência cardiovascular. A esse banco dá-se o nome, tem vários tipos de nome, né? Entre eles aí Blanche Step, Step Training ou Blanche Fitness, enfim, cada profissional que se destacou no cenário nacional com a atividade do Step, ele criou um nome, tá? A Body System colocou o Body Step, tá? Enfim, e aí muita coisa foi feita em cima de modismo, em cima de Step. Step foi uma das atividades de ginástica que mais tempo perduraram dentro das academias, tá? Hoje quase não se vê, ainda se vê com alguns profissionais. Aqui em Paranavaí, um bom exemplo disso é o Alessandro, né? Que é um excelente professor de ginástica de Step, tá? Mas é uma atividade extraordinária, com um apelo cardiovascular bastante interessante. E também desenvolve muito a coordenação motora de um modo geral, né? Ampla e fina, tá? O kettlebell, tá? Um instrumento do mundo antigo, inspirou a criação de um programa de exercício físico para quem deseja um corpo perfeito, forte e resistente. Com o kettlebell, é possível fazer exercícios, fortalecer a musculatura lombar, abdominal, braços, pernas e glúteos. Essa bola de ferro, ela é oriunda da década aí de 30, né, 40, quando se fazia musculação com peso pesado mesmo. Os caras trabalhavam com kettlebell de 30, de 40 quilos para desenvolver força, alguns tipos de movimento corporal que levavam a um desenvolvimento muito mais forte do que o que a gente vê normalmente numa sala de musculação, tá? O body pump ou pump, né? O que é o pump? Pump é uma bomba, né? Considerado uma das aulas mais completas, trabalha todo o corpo e ao mesmo tempo contribui para a perda de peso corporal, tá? Eu fiz body pump durante vários meses. Impressionante, vocês estão vendo na fotografia uma menina muito bem delineada ali de preto, tá? Um rapaz de vermelho muito bem definido. A menina de vermelho que está lá atrás, a musculatura bem definida também. A grande vantagem do pump é que não provocava hipertrofias assombrosas, aquelas coisas escabrosas que a gente vê na sala de musculação, mas produz um efeito bonito para o corpo, para a estética corporal. E com um resultado muito rápido, tá? Quando eu fazia o body pump, na terceira semana a musculatura já estava definida, tá? Na terceira semana a gente tinha tido 9 aulas, tá? E a musculatura já estava definida, tá? Aí começava um processo de hipertrofia mais lento, porque é mais lento, enfim, em função do estresse que é levado o indivíduo a fazer, tá? Uma atividade extremamente localizada, exercícios localizados muito fortes, mas com um resultado extraordinário, muito bom mesmo, muito bom mesmo.
E a Body System criou um enfeite e botou o Body Pump, né? Outro nome, outra ginástica, que é a ginástica de alto impacto, que veio, a Body System batizou de Body Attack, porque tirava aquela conotação da ginástica dançada e deixava uma ginástica quadrada, com exercícios quadrados, onde o cara executa movimentos rígidos, mas bem produzidos e bem aparentes mesmo. Uma atividade extremamente cardiovascular, tá? Muito forte, onde requeria a utilização de tênis de boa qualidade, porque senão produzia problemas. É uma ginástica de alto impacto bastante forte, tá? E não era recomendado para algumas pessoas, tá? Então, mas tinha um apelo extraordinário, tá? E foi muito usado como forma de treinamento para atletas de tênis, de basquete, de futebol, corrida de vôlei, tá? O atleta, de maneira geral, tá? Ele se utilizava do treinamento da ginástica de alto impacto. Tá? O spinning é uma modalidade de ginástica em grupo, simula um treinamento de ciclismo com o uso de bicicletas estacionárias, música e frequência cardíaca como ferramenta. Tá? Então, você produz uma série de rotinas diferenciadas. Esse é estamos falando do spinning, mas tinha o buddy step, fugiu o nome. Era o RPM na Body System, e tinha uma outra rede de atividade que tinha um outro nome, dava um outro nome para o não sei o que lá, bike, tá? Enfim, era uma aula de ginástica em cima de uma aula, é uma aula de ginástica em cima de uma bicicleta estacionária. Excelente, muito bom resultado, um resultado cardiovascular espetacular, tá? Produz um resultado muito bom, muito utilizada pelos ciclistas, muito utilizados, por corredores de rua, tá? E que foi muito difundido até alguns anos atrás, porém, em função do seu custo de manutenção, acabou que as academias acabaram substituindo tudo isso aí. A musculação, talvez uma das mais antigas atividades físicas que nós temos dentro de todas as atividades de ginástica, né? É um treinamento de força, é uma forma de exercício contra a resistência, né? E normalmente feita em ginásios, né? Para treinamento e desenvolvimento dos músculos esqueléticos. E, às vezes, utilizando equipamentos, máquinas e equipamentos com peso, tá? Através de exercícios resistivos que vocês estão tendo com o professor Flávio aí nesse semestre. Antes que eu continue, eu queria dizer uma coisa para vocês. Se por acaso cair essa live, em função do tempo, tá? Que nós temos 30 minutos pelo Zoom permitido, embora ontem teve professores que trabalharam 38 minutos com o Zoom sem nenhum problema. Se nós tivermos esse tipo de problema, eu vou chamar vocês novamente para uma conversa de 5 a 8 minutos pelo YouTube, tá ok? Então tá, vamos lá. Então, a musculação é um treinamento de força, é uma forma de exercício contra a resistência, praticado normalmente em ginásios para treinamento e desenvolvimento dos músculos esqueléticos, ok? PRX, essa é uma modalidade muito muito forte, que algumas academias investiram bastante nisso. É um treinamento de força, tá? Utilizando um equipamento de fita, né? Para realizar um treinamento físico em suspensão, utilizando o próprio peso, o peso do corpo. Trata-se de um trabalho contra a resistência, que é gerada pela ação de gravidade e variação do peso corporal.
dependendo da posição que se executa o exercício, ajudam a melhorar a força, flexibilidade e o equilíbrio. Ginástica localizada, uma das mais antigas das ginásticas, né? É uma das modalidades mais comuns nos últimos anos, encontrada em praticamente todas as academias e outros locais onde praticam algum tipo de atividade física e que atrai a maior quantidade de adeptos da terceira idade, tá? Muito bem procurado por pessoas de terceira idade. Zumba. Dançar os mais diversos ritmos, acompanhando as coreografias com facilidade, mesmo sem nunca ter sido rainha do gingado. Perder centenas de calorias, são em média 600 calorias por aula, tá? E ganhar um fôlego e disposição, saúde, sorrindo, 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 sorrindo. É uma forma alegre de desenvolver e fazer uma aula de ginástica. As aulas em circuito, essas são não é tão moderno, tá? Não é tão moderno, mas muito utilizado hoje, tá? Em circuito ou de condicionamento físico. São, sem dúvida, as mais procuradas nas academias hoje, já que em 1 hora você pode queimar, em média, 600 calorias em função da diversidade e das intensidades que são colocadas dentro das aulas. Treinamento funcional. Hoje, a moda mais forte que nós temos treinamento funcional, aí a fotografia de cima mostra o treinamento funcional sendo realizado na natureza, tá? E o treinamento funcional sendo utilizado dentro de um ambiente fechado com um circuito, utilizando equipamentos, tá? Eu queria parar a aula aqui, nesse momento, e deixar esses objetivos para a próxima aula. Então, eu gostaria de abrir os microfones aí, e para que a gente pudesse tirar alguma dúvida com relação a isso que nós conversamos até agora, tá? Perguntas? Podem abrir os microfones. Fala eu. Você comentou durante o percurso aí que nas academias o pessoal está usando mais a ginástica em função da saúde que em função da estética. Não seria o contrário, não, Paulinho? De que maneira ao contrário, Xé? Não, porque eu entendo que o pessoal usa mais a academia hoje, quer dizer, em função da estética. Se bem que tem muitas pessoas que usam por problema de saúde, mas eu acho que seria uma grande minoria, né? Ou posso estar enganado também. Olha, Xé, eu vejo assim, as duas coisas, elas são prioridades dentro das academias, tá? Para as pessoas que vêm praticar, eu vejo que as duas coisas são prioridades, tá? As pessoas vêm por esses objetivos mesmo. Inclusive, uma das coisas que nós vamos verificar quando nós retornarmos às aulas presenciais, nós vamos ter minimizados um pouco essa ação de vocês, mas vocês vão fazer visitas a algumas academias e vão poder experimentar, sentir isso diretamente com as academias. Quais os objetivos as pessoas procuram a atividade física, tá? Então, mas eu vejo assim, eu acho que elas estão mais ou menos divididas aí, talvez uma 60%, talvez a outra, ou 50% para cada uma, tá? Entre estética e saúde. Depende muito do feeling do profissional que está trabalhando, tá? Quando a gente tem um profissional que tem uma certa especialização em estética, tá? Nós temos uma busca maior dessa academia por estética. Quando nós temos um profissional que promove mais
a saúde e a qualidade de vida, nós temos um objetivo sendo maior na academia de pessoas que buscam mais a saúde. Então, depende muito da imagem que a academia vende, entendeu? Alguém perguntou alguma coisa? Mas eu vejo muito que as pessoas começam a ir pela estética, às vezes. Por exemplo, a gente vê muito isso nesse nosso programa de Hydropower. Mas quando ela começa a fazer a atividade, ela começa a ver que não é só a estética que está fazendo o efeito. Está fazendo efeito na saúde dela, no condicionamento físico dela. Então, assim, às vezes as pessoas estão ainda com essa ideia que a academia é só estética. Mas quando ela começa a praticar, ela começa a ver que não era só a estética que ela buscava, que também é a saúde. Beleza. Um depoimento importante, porque as pessoas, na verdade, o programa que ela atua é um programa que vende a redução de peso corporal, tá ok? E aí, quando as pessoas começam a ter os resultados de redução de peso corporal, elas começam a perceber a melhora da qualidade de vida, e aí sim, talvez aí, existe uma inversão nesse sentido de... Tá? Eu entendi. De objetivo final, tá? Isso aí eu acredito que acontece, porque a pessoa começa a sentir melhora no condicionamento, né? Quer dizer, acredito que acontece isso, sim. Ok. Tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou fazer uma aula menor, tá? Que eu vou fazer só os objetivos e finalidades, tá? E abro para a gente discutir mais, porque eu estou completando 40 minutos agora e não quero atrapalhar a aula da professora Andressa, tá? Anotem essas dúvidas e amanhã a gente abre com os objetivos e finalidades da ginástica, que vai ser mais curtinho, e depois a gente continua com essa discussão. Pode ser? Beleza? Ok. Beleza, então, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até amanhã, então. Valeu. Okay. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Ô, Matheus.